Nossa Vida Melhor está de volta para a gente continuar aprendendo. Aqui a gente aprende sempre, viu, doutor? Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado pelo convite. Muito bom a gente ter alguém de extrema confiança, que trabalha com excelência, que estuda para nos ajudar. Então é uma honra nossa, realmente. Eu agradeço o convite, é um prazer. E prazer a gente vai falar de esteatose hepática, né? Popularmente conhecida como gordura no fígado, que é a segunda causa de transplante nos Estados Unidos e no Brasil, e está cada vez mais comum. Eu sei que as pessoas se assustam quando elas veem que estão com gordura no fígado, que tem lá um númerozinho diferente. Em que exame que é detectado isso? Isso mais comumente é detectado no ultrassom. O ultrassom é um exame muito realizado por diversos motivos. E o ultrassom ele visualiza uma imagem diferente no fígado, muda a cor do fígado no exame. Que significa uma mudança do conteúdo dos componentes do fígado. E quando o radiologista diz que tem a suspeita de infiltração gordurosa ou tem esteatose, significa que provavelmente existe a gordura no fígado. E aí, nesse caso, tem que procurar um hepatologista. No caso, o Dr. Tércio Genzini é hepatologista no Hospital Leforte e Grupo Hepato. Ele é especialista e é membro da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Ou seja, a gente precisa e tem um especialista nesse caso. Sim, o gastroenterologista é um especialista que pode cuidar desse tipo de assunto e o hepatologista é um gastroenterologista que escolheu o fígado como subespecialidade. Então as duas áreas podem cuidar da esteatose. Ok. Existem muitos fatores que podem contribuir para o aparecimento dessa gordura no fígado da esteatose hepática. Quais são eles? Então, a gordura no fígado é uma consequência de alterações metabólicas do corpo. E principalmente a obesidade, o desequilíbrio do açúcar sanguíneo, o desequilíbrio das gorduras sanguíneas, que são os lipídios. Então, como consequência do que é chamado de síndrome metabólica, se deposita gordura no fígado. A gordura tem 3 origens: o aumento da absorção intestinal, a mobilização da própria gordura constitucional ou a lipogênese, que é a produção de gordura. A gordura intestinal, ela vem dos alimentos. A mobilização vem do sedentarismo, do acúmulo de gorduras no corpo. E a lipogênese vem do excesso de consumo de carboidratos. Então, essas 3 fontes produzem a gordura que vai se depositar no fígado. Isso é perigoso? Isso é muito perigoso, porque a esteatose tem 2 tipos. Tem a esteatose sem inflamação e a esteatose com inflamação. A esteatose, a gente nunca sabe como o paciente vai evoluir, porque existe até uma característica genética de cada paciente para esse tipo de evolução. Mas a esteatose com inflamação hoje está se tornando no mundo ocidental a principal causa de cirrose, como você bem falou, levando ao transplante de fígado, e a principal causa também de desenvolvimento de câncer do fígado. Está superando as hepatites virais e o próprio álcool. E isso acontece de repente ou a pessoa que tem a gordura no fígado, ela tem um tempo para tratar com tranquilidade, para reverter essa situação? Então, essa pergunta é muito importante porque existe esse tempo. A esteatose, ela leva a uma consequência ruim no fígado ao longo de um prazo longo, de 15, 20, 30 anos. Porque depende de outros fatores associados. Por exemplo, se o indivíduo tem esteatose e bebe, ele vai abreviar esse tempo. Em vez de ser 20 anos, pode ser 25, 10, dependendo de quanto ele bebe. Se ele tem esteatose e tem uma hepatite viral associada, ele também vai ter um problema mais cedo. Então depende do que se associa à esteatose. Só a esteatose tem um tempo longo e, portanto, existe tempo suficiente para se tomar providências e reverter o processo. Perfeito. Eu fiz essa pergunta porque é muito comum que numa pauta como essa você fique aí alarmada e fale, ai meu Deus do céu, vou morrer e tal. Não, não é isso. Mas precisa cuidar e principalmente cuidar da alimentação. Por isso que a gente está em frente a uma bancada. Tem tempo para reverter essa história. Mas está o negócio, né? Se a gente parar para pensar, ontem a gente era criança, o tempo voa, então tem que agir, não adianta ficar parado aí mantendo maus hábitos. Principalmente porque é silencioso, né, Cláudia? É assim, não sente nada, tem uma vida comum, uma vida normal, se continuar com seus hábitos ruins, certamente. E quando a gente fala de tempo, é assim, começando aos 20 anos de idade, aos 40, ainda muito cedo na vida, já vai ter um problema sério. Então é assim, é um prazo de 20 anos, mas dependendo quando começa. Tem crianças obesas que começam a ter esteatose com 15 anos de idade. Então ela pode acometer
pacientes mais A jovens. obesidade infantil é um problema crescente. Então, as crianças têm esteatose também e podem, numa fase de adulto jovem, ter problemas. Agora, não é muito comum que os médicos, porque se não existe sintoma, o médico não vai pedir um exame como uma ultrassonografia, né? Ela deve ser de difícil diagnóstico. Você sempre pede um exame conforme os fatores de risco. Então, os pediatras, quando pedem exames, quando eles examinam a criança, por exemplo, eles observam se ela está acima do peso, se ela está obesa. Ela estando obesa, eles pedem exames e às vezes vem um colesterol alto, vem um açúcar alto e aí sim eles vão pedir certamente um ultrassom. Nos adultos, o ultrassom faz parte dos check-ups. O adulto que procura fazer exames de rotina, certamente vai fazer um ultrassom. Ou o adulto que tem algum problema. O adulto vai no cardiologista por uma pressão alta, por um açúcar elevado, por uma obesidade, certamente ele vai fazer um ultrassom. E aí é um bom exame para começar o diagnóstico. Lembrando que antes do ultrassom, às vezes, os próprios exames do sangue que medem a função do fígado já estão alterados. Então, esses exames também podem ser indicadores já da presença da gordura no fígado ou algum outro problema que sempre deve ser investigado. Perfeito. Existe medicação para tratar a esteatose hepática ou só alimentação? Então, existem muitas medicações em desenvolvimento, mas hoje ainda o mais efetivo é a mudança de hábito. É sair do sedentarismo, é perder peso, é controlar rigorosamente a ingesta de carboidratos e a ingesta de gorduras. Com essas medidas, normalmente se consegue controlar ou tratar a esteatose. Existem medicações que baixam colesterol, baixam triglicérides, baixam açúcar. Existem algumas vitaminas antioxidantes que também podem auxiliar nesse processo. Mas vai ser muito difícil o controle se não houver a mudança de hábito e principalmente a perda de peso. A gente precisa mudar hábitos. Eu estava aqui pensando, enquanto o doutor estava falando, teve uma época que o brasileiro ele era orgulhoso de ser saudável, né? Hoje o Brasil ocupa uma posição nada que nos dê orgulho em relação à obesidade. O brasileiro está obeso e a gente precisa olhar para isso com muita atenção. Agora, melhor do que remediar e mudar hábito, é a gente que não tem esse problema ainda começar com hábitos bons, né? E aí praticar tudo isso que o doutor acabou de falar, exercício físico e comer direitinho. Agora, se você já tem a esteatose hepática, presta muita atenção. Aqui, olha, daqui para cá a gente tem uma série de venenos. É isso mesmo, é isso mesmo. Para quem tem esteatose hepática, aqui é veneno. Exatamente. Aqui nós temos, começando por aqui, nós temos o álcool e nós temos o refrigerante. O refrigerante, ele é muito rico em carboidratos. E os carboidratos produzem 4 quilocalorias por grama ingerido. O álcool produz 10 quilocalorias. Ambos são muito calóricos, então aí o primeiro problema. O açúcar do refrigerante, ele entra no seu consumo diário de carboidratos para estimular a lipogênese, que é a produção de gorduras. E essa produção de gorduras aumentadas vai gerar o depósito de gordura no fígado, que é um órgão que armazena essa energia. O álcool, além de ser calórico, as pessoas engordam tomando álcool. Todo mundo conhece a barriguinha da cerveja, né? Porque toma muito álcool e ele é muito calórico. Ele tem um efeito tóxico direto. Se você toma mais álcool do que o seu fígado pode processar, vão se produzir radicais livres de oxigênio ou acetaldeído, que são lesivos diretamente à célula do fígado. Então, o álcool sozinho, ele produz a cirrose. Se ele vai se associar à esteatose, ele pode agravar o quadro da esteatose. Aqui nós temos os alimentos processados. Nesses alimentos processados, existem muitos produtos químicos envolvidos. Existe muito sal, existe muito açúcar, existe muita gordura. Então, tudo isso junto está aqui dentro. Muitos deles também têm uma substância chamada nitrosaminas, que são carcinogênicas, são produtoras de câncer, aumentam a incidência de câncer. Então, os alimentos processados devem ser evitados. Deveriam até ser proibidos, né? Porque imagina, se tem um alimento que provoca câncer, eu acho que deveria ser proibido.
Porque as pessoas podem ficar tentadas por falta de informação, fazem uso com frequência e aí estão se prejudicando. Exato, a questão é a quantidade do uso, né? Por isso é que a gente sempre traz o alerta aqui, a gente precisa falar de alimentação, porque a alimentação é a base de uma boa saúde, né? Se é um uso esporádico, então são quantidades que não são nocivas, mas o uso frequente é nocivo. Tem gente que come todo dia, que acha que ok. Tem criança que se alimenta todo dia de salsicha, porque acha que ai, meu filho só gosta de macarrão com salsicha. Mas como assim? Não, ele não come outra coisa, então eu prefiro que coma macarrão com salsicha. E o macarrão é carboidrato e a salsicha é uma carne processada, então as duas coisas são ruins. Olha lá, envenenando a criança. Então aqui é a carne, na verdade, evitando-se a gordura da carne, para o fígado não traz problemas, porque a carne é proteína, mas a gordura da carne é gordura saturada. É a gordura chamada gordura ruim do Então corpo. eu poderia comer a carne se eu tirasse, a capinha de gordura. Tira a capinha de gordura e come a carne magra. Ou você já compra uma carne com pouca quantidade interior de gordura. Tá. E aqui a fritura, que assim, as frituras, elas são ricas em gordura trans, que é aquela gordura transformada de líquido para sólido. Então aí esses alimentos ricos em gorduras trans que estão nas frituras, nas manteigas, nos queijos processados também, então também são nocivos porque são ricos em colesterol ruim. E todos eles são muito calóricos e no fígado vão acumular ácidos graxos e triglicérides que são os causadores da gordura, da gordura hepática ou da esteatose hepática. Perfeito. Agora aqui tem uma linha do bem, né? Uma boa notícia, um suquinho verde que é bom para a gente começar o dia, né? Rico em antioxidantes, pouco calórico. O peixe também aqui com proteínas boas, proteínas que fazem bem, são protetoras ao fígado. Todos os tipos de frutas são bons, não existe fruta nociva, desde que ela seja ingerida sem adição de açúcar ou adoçantes. Idem as verduras. O café é um protetor. O café é um protetor? Isso me chamou a atenção. O café, então, nesse caso, é bom. O café é bom para o fígado. Já existem estudos mostrando isso, que 2 a 3 xícaras de café protegem o fígado, até retardam a evolução para formas avançadas da doença. Então, é recomendado o café, assim como o chá verde, que é rico em antioxidantes. Existem estudos também que mostram que o chá verde, que é muito tomado no Oriente, as populações que tomam, tem estudos europeus e asiáticos que mostram redução da incidência de câncer no fígado. Ele é um importante protetor. Então vamos fazer mais uso dessas que são boas, né? Sugestões aí para o nosso cardápio, para o nosso dia a dia. Eu tenho uma dúvida, às vezes eu vejo os homens, principalmente as mulheres, muito pouco, né? Que tem aquela barriga grande daqui de cima e que é dura. E que não é que é aquela gordura balançando, a gente vê uma barriga dura. Isso é a gordura visceral? Exatamente. Isso é a gordura no fígado ou não? Isso produz gordura no fígado. Isso é gordura visceral, é chamada obesidade central. Obesidade em maçã, aquela pessoa que não tem cintura, ela tem um abdômen bem volumoso. E as gorduras que ele acumula nas vísceras, nos órgãos abdominais, são produtoras de uma série de produtos nocivos. E também aumentam o colesterol, aumentam o açúcar, induzem resistência à insulina, e esse conjunto de alterações metabólicas levam à infiltração de gordura no fígado. Porque tem homens, principalmente, que são magrinhos, que a gente vê assim, perna fina, braço fino, mas que tem aquela barriga que dura, saltada. Essa é a pior obesidade que tem, é a obesidade central. Isso é considerado obesidade também? Também é obesidade. Se não for uma outra doença, né, se isso realmente for obesidade, porque às vezes você vê uma barriga e pode ser consequência de uma outra doença. Pode ser um tumor, pode ser líquido acumulando no abdômen. Mas se isso for gordura, se for uma gordura concentrada no abdômen, é uma gordura muito nociva, é o pior tipo de obesidade que tem. Mudar hábito, gente. Olhar no espelho. Quando a barriga crescer, algo tem que ser feito, tem que tomar cuidado. Olha lá, guardou essa frase? Quando a barriga crescer, algo tem que ser feito. É sério, hein? Porque assim, a vida é maravilhosa e muitas vezes a gente acha que ela é, não, é meu patrimônio, a vida vai ficar comigo para sempre. Não, se a gente não cuidar, a nossa saúde vai pro brejo, a gente perde a vida. Tem que cuidar, não é verdade? Isso mesmo. Já falamos de todos os alimentos na bancada. Eu acho que você conseguiu entender bem o que é a esteatose hepática. Ficou alguma dúvida, doutor? Será que tem algum recado final importante? Eu acho que o recado é esse. O fígado gosta de uma vida saudável e a vida saudável inclui alimentação saudável e atividades físicas regulares. As pessoas sedentárias
sempre tem mais problemas. Problemas no fígado, problemas cardíacos, problemas osteomusculares. Então, a atividade física regular deve fazer parte da rotina de todos. E o Dr. Tércio frisou bem, regular, porque tem muito homem que fala assim, eu jogo bola uma vez por semana. Isso não é atividade física regular. É inclusive ruim e perigoso, né? É perigoso? Porque não está preparado e quando corre um pouquinho a mais, a falta de condicionamento pode até gerar problemas. Olha, recado dado, não é só para guardar na cabeça, é para praticar. Vamos embora, mudar de vida, gente. Qualquer dúvida, entra no www.epato.com.br, epato.com.br, que tem mais informações. E siga o doutor no Face, no Instagram, Tércio Genzini. Muito obrigada e até a próxima. Foi um prazer revê-lo. Prazer estar aqui de novo. Obrigada. Eu agradeço. Coisa séria, né? Não é brincadeira. Vamos tratar.